Sejam bem-vindos, vamos começar aqui o nosso curso de comandos elétricos. Essa é a primeira aula e é a única aula que eu vou deixar pública. Para você que está em dúvida ainda se adquire ou não adquire o curso, eu vou deixar pública, você vai assistir essa aula até o final. Eu tenho certeza que você vai mudar de ideia, porque eu vou explicar para vocês esse curso inteiro de uma forma simples, completa, afinal de contas tem muita coisa aí que envolve comandos elétricos. E eu vou explicar para vocês de uma forma que você vai aplicar realmente quando você chegar ali numa indústria, no seu trabalho, de frente com uma máquina, um painel elétrico, e você vai conseguir tanto solucionar problemas quanto criar soluções ou criar projetos, criar esquemas para poder fazer algo funcionar. Afinal de contas, comandos elétricos é isso, ok? Primeiro de tudo, vamos começar entendendo, e eu vou explicar um pouco sobre o que é, afinal de contas, esse tal de comandos elétricos, né? Será que é uma profissão? Será que é uma área da elétrica, uma área de conhecimento? O que é comandos elétricos? Comandos elétricos a gente pode dividir como uma das vertentes, né, na área da elétrica, onde nós temos lá o pessoal que trabalha com a distribuição e geração, né, lá na média e alta tensão. Temos o pessoal aí da eletrônica, temos o pessoal da instalação elétrica predial, automação e comandos elétricos. Comandos elétricos é uma área, é uma vertente, uma área de estudo da elétrica, onde você vai aplicar vários componentes, como esse, por exemplo, aqui, para você controlar alguma coisa. Controlar o que, afinal de contas? E é aí que muita gente acaba se complicando. Afinal de contas, você não vai controlar apenas motores elétricos, muito menos motores elétricos trifásicos ou muito menos motores elétricos com partida estrela-triângulo. Nós temos diversas coisas que nós precisamos controlar para que uma máquina ou uma indústria ou um processo funcione. Dentre eles, nós precisamos controlar válvulas de água, que substituem aqueles registros manuais, válvulas com abertura automática, válvulas que podem ter abertura, válvulas de água que podem ter aberturas pneumáticas ou elétricas. Poderemos controlar válvulas pneumáticas que irão realmente fazer a abertura do fluxo do ar pneumático para poder controlar pistões pneumáticos. Ou podemos fazer um outro sistema com válvulas no qual irão controlar pistões hidráulicos, ou fazer um controle para controlar a temperatura de um reservatório através de um trocador de calor ou através de resistências. E para um trocador de calor, há necessidade de controlar o vapor ou óleo térmico que vem de uma caldeira. Você precisa aprender como funciona a caldeira. Como é que você faz esse controle? Como é que você controla a queima, por exemplo, através de um queimador a gás ou um queimador a óleo? Como é que você controla a chama de um queimador? Controlando ali, medindo através dos microamperes? Pois é tanta coisa que você precisa conhecer para você conseguir aplicar e controlar alguma coisa. Não vamos ver apenas motores elétricos. Comandos elétricos vai muito além disso, como eu sempre bato nessa tecla. Nós podemos ver, por exemplo, sensores capacitivos, indutivos, fotoelétricos, sensores magnéticos ou um simples sensorzinho RID que vai substituir os botões fim de cursos, que ainda se aplica, não é algo pré-histórico não. Tem muitas aplicações que a fim de curso é muito mais viável do que um sensor e a gente vai ver tudo isso aqui nesse curso. Então, comandos elétricos é uma área onde você tem uma aplicação que você precisa fazer funcionar e você vai pegar todos esses componentes que você vai aprender o que são, como se aplica, como é que eles funcionam e você vai conseguir montar ali um esquema, uma lógica de funcionamento para que algo realmente funcione. Pode ser algo desde o mais básico até o mais complexo, o mais avançado. E tudo isso vai depender de você. É igual aquele jogo de damas, né? Ou um jogo de xadrez. Quanto mais você treina, mais experiente você fica, mais jogadas, mais rápido você faz. Comandos elétricos é a mesma coisa. Quanto mais você vai ali treinando e criando experiência, fazendo, modificando, testando, mais lógicas, mais formas de construir algo você irá entender e irá conseguir aplicar com uma facilidade enorme. Isso é comandos elétricos, ok? E nessa primeira aula a gente vai ver algo que é muito importante, que vamos dar uma revisada aqui nos conceitos sobre eletricidade.
Mas precisa disso? Sim. Não tem como você aplicar, por exemplo, uma bobina sem você entender como é que funciona, né? Como é que ela gera aquele campo magnético, quais são as tensões, ela pode queimar, não pode, como é que realmente se aplica aquilo ali? Onde que a gente tem bobinas? Em válvulas solenoides, dentro de condutores, dentro de relés e onde mais? É importante você realmente conhecer o equipamento e para isso ele dá uma relembrada aí nos conceitos básicos aí sobre eletricidade. Muita gente acaba pecando, principalmente, por exemplo, quando vai fazer um fechamento de um motor, vamos voltar, por exemplo, estrela-triângulo, precisa entender o fundamento, o porquê da estrela-triângulo, quais são essas aplicações das resistências ali, e você vai dar uma relembrada ali no, por exemplo, série paralela de aplicação de resistores. Tem muita coisa em comandos elétricos que é baseado no básico da eletricidade que você precisa conhecer, então vamos dar uma revisada em geral que vai ser muito bom. Bom pessoal, vamos começar então revendo alguns conceitos básicos aí da elétrica. Mesmo que você já conheça, é bom você assistir essa aula inteira aí para você relembrar e dar aquela refrescada na cabeça. Alguns conceitos aqui são bem importantes e vão ajudar na hora de você entender alguns componentes e funcionamentos de algumas coisas como transformadores, bobinas, motores e etc, ok? Primeiro de tudo, afinal de contas, o que é a eletricidade, né? Ela é o movimento ordenado dos elétrons livres, né? Todo mundo está cansado de ver isso desde lá da escola, né? Mas, enfim, eu tenho aqui, por exemplo, um condutor, vou pegar um exemplo aqui de um condutor de cobre, né? Esse condutor, ele é formado por átomos, né? Átomos de cobre que vão formar lá o nosso cabo de cobre. Se fosse um cabo de alumínio, seria formado por átomos de alumínio e assim por diante, ok? Esses átomos, essa conjuntura ali de átomos, eles não se movem, né? Então, no nosso cabo, muita gente tenta fazer a alusão da eletricidade com uma mangueira de água, né? A água está passando por dentro, então não é assim que funciona não, é bem diferente, tá? Os nossos átomos, o cobre, né, dentro dele não vai se mover. Apenas os elétrons que compõem ali esse átomo, ele irá ficar pulando ali, né, de átomo para átomo, ok? Por incrível que pareça, uma velocidade muito baixa, né? Quem for mais curioso, depois aí pode pesquisar sobre o assunto, aí você vai ver que os elétrons se movimentam uma velocidade muito baixa, ok? Esses elétrons, quando eles se movimentam, aí começa a gerar algo interessante que realmente é útil para nós, que é o quê? Primeiro movimento que eles causam, quando eles se movimentam, é o chamado efeito Joule, né? O efeito Joule é quando você começa a gerar temperatura, né? Muito útil para a gente, né? Resistência de chuveiro, ferro de passar roupa e tudo mais, é causado por esse movimento dos elétrons. Esse efeito Joule ocorre por causa disso aqui, ó, da composição do nosso condutor, no caso o cobre. Ele possui uma resistência à passagem desses elétrons. Toda vez que esses elétrons passam, né, ou seja, eles começam ali a se movimentar dentro do condutor, ele começa a gerar esse efeito Joule, ele começa a gerar temperatura. E isso é graças à resistência do cobre, ou seja, cada material tem a sua resistência diferente. Cada material percorrido por uma tensão e uma corrente elétrica, ele vai gerar uma temperatura diferente, ok? Tudo isso graças à resistência do material, que é representado pela letra R, e a unidade de medida a gente sabe que é o ohm, representado por essa letra grega, ok? Bom, só que quando os elétrons se movimentam, eles geram também um outro efeito que até hoje a ciência nunca conseguiu replicar, que é um efeito muito legal, que é o campo magnético, né? Então vai gerando lá um campo magnético em volta do nosso condutor, ok? Esse campo magnético gerado, se eu tiver aqui, por exemplo, um outro condutor aqui do lado, que também tem átomos, esses átomos possuem os elétrons. Se os elétrons estiverem parados, esse campo eletromagnético pode interferir e fazer com que eles comecem a se movimentar. É assim que funciona dentro do transformador. Nós temos lá várias bobinas, e aí quando aquela bobina gera um campo magnético, aquela outra bobina que está lá de frente, no primário ou secundário, ela vai começar, os elétrons aqui vão começar a se movimentar, justamente, eu tenho aqui, ó, a minha bobina do primário, ela vai ser percorrida, né, aqui por uma corrente elétrica, ok? No caso, corrente alternada, né, ou seja, elas vão estar indo e voltando. Quantas vezes? 60 Hz, né, ou seja, 60 vezes por segundo elas vão alternar no sentido, né, 60 vezes por segundo aqui, ok? E aqui do outro lado eu tenho a minha outra bobina,
Então aqui eu tenho o meu primário e o meu secundário, tá ok? Aqui vai entrar uma tensão X e aqui vai sair uma tensão Y, ok? Posso entrar com uma tensão maior aqui e sair com uma menor aqui, ou eu posso entrar com uma tensão menor aqui e sair com uma maior aqui. Tudo isso vai depender da relação das espiras, tá ok? Quando esse campo magnético, ou seja, esse movimento aqui da corrente gera aqui, ó, um campo magnético, esses elétrons aqui que estão parados, eles vão começar a se movimentar, ok? E aí vai gerar aqui a tensão nesses terminais, que se estiverem conectados aqui a outros condutores, irá gerar, né, quando tiver um circuito fechado, irá gerar mais uma vez a corrente elétrica. Afinal de contas, a corrente elétrica ela só existe quando a gente tem um circuito fechado, né? Não tem como eu ter aqui, ó, um circuito aberto, eu vou ter tensão aplicada nesses terminais, mas eu não vou ter corrente elétrica, porque corrente elétrica é a circulação desses elétrons, né? Quando o elétron ele é, por exemplo, aqui está parado dentro do transformador e ocorre, né, o efeito do campo magnético, esses elétrons eles vão ser excitados, né? Eles vão ficar lá agitados, lá prontos para poder se movimentar entre um átomo e outro, né? Até trocando ele entre um átomo e outro. Porém, não vão percorrer, não vai ter um movimento, né, organizado entre eles. Quando eu pego aqui, por exemplo, e crio um caminho para eles, aí sim a gente vai ter a formação da corrente elétrica, né? Então, corrente elétrica, unidade de medida para lembrar aí, amperes. Essa tensão, né, ou seja, a força, né, que eles estão sendo movimentados, volts. Quanto maior o campo magnético aqui, nesse lado aqui do transformador, maior vai ser essa minha unidade aqui em volts, ok? E aí vem uma coisa interessante. Quando a gente tem, por exemplo, aqui esse campo magnético mexendo aqui nesse outro condutor, se esse outro condutor ele já estava com os seus elétrons se movimentando, né? Isso daí, para quem fez lá o treinamento e aprendeu sobre o dimensionamento elétrico, aquele chamado fator de correção de agrupamento, que é quando você tem muitos condutores, né, agrupados juntos, um vai interferir no outro. Por quê? Porque esse campo magnético vai interferir no movimento do elétron de cima. Se ele estava se movimentando para lá e esse campo magnético mandando ele para lá, vai gerar também uma resistência, uma oposição à passagem desses elétrons aqui no outro condutor. E essa resistência é justamente chamada de reatância indutiva, ok? Representada pela letra X. E a unidade de medida é ohms, tá ok? Também é medido em ohms. Só que um cabo, ele já tinha a sua resistência do material, ou seja, já se opunha à passagem da corrente elétrica. E aí agora eu tenho mais um campo magnético impedindo a passagem, ou seja, criando uma outra resistência. Então eu vou pegar essa resistência aqui do material, mais essa resistência aqui, que é a chamada reatância, e eu vou somar tudo isso, eu vou descobrir a impedância, que é representado pela letra Z, ok? Vocês vão ver isso daí quando vocês pegam, por exemplo, um transformador, né, que você tem que calcular lá a corrente de curto-circuito, por exemplo, você vai descobrir a impedância total, ok? Quando você vai calcular um circuito elétrico inteiro, você tem que saber a impedância total. Um motor elétrico vai ter lá a impedância total. É a soma da resistência do material com a reatância que é causado pelo campo eletromagnético, ok? Ou seja, esse contrário, né? Essa resistência que ele gera contrária à passagem dos elétrons no circuito, ok? Isso aqui é bem importante vocês memorizarem e decorarem isso, ok? Aí outra coisa importantíssima da gente conseguir entender, que vai mudar alguns conceitos aí, é isso aqui, ó. Os watts. O que são os watts? São a capacidade de um equipamento realizar um trabalho. Por quê? Nós temos no sistema, né, físico, esquece o sistema elétrico agora, no sistema físico, né, na física, na natureza, nós temos energias. E toda a energia ela se converte em alguma coisa, ok? Então, por exemplo, se eu pegar algo e começar a esfregar uma coisa na outra, eu vou estar convertendo energia mecânica em energia térmica, ok? E assim tudo vai se convertendo na natureza. As energias que nós temos na natureza é justamente o que trata lá da nossa geração, né? Nós temos lá, por exemplo, as usinas. Então, vou colocar aqui uma usina, ok? Eu posso ter usinas, hoje que nós temos no Brasil, né, usinas hidrelétricas, ou seja, quando a água passa, energia cinética,
ela vai movimentar uma turbina que vai transformar em energia mecânica, que por sua vez aquela turbina, ela tem lá, né, aqui, ó, dessa forma aqui, né, que funciona o gerador. Eu tenho aqui as minhas bobinas colocadas aqui, ok? Aqui dentro eu tenho um ímã, certo? Aqui, que ele tem 2 polos. Esses polos, quando eles passam, né, ele tem aquele campo magnético, como eu expliquei. Quando ele passa aqui em frente à minha bobina é composta de cobre. Esses cobres possuem elétrons. Esse campo magnético do meu ímã vai movimentar aqui os elétrons e vai gerar lá a minha tensão elétrica, ok? Vai fazer com que os meus elétrons se movimentem para lá, certo? Então, a gente começa a ter a geração dessa forma, né? O gerador, ok? Poderia ser a minha usina térmica, né? Mas como é que transforma energia térmica, né? Energia térmica é igual uma caldeira, né? A gente vai aquecer a água através de reações químicas, né? Que a gente tem nas queimas em geral, né? Pode ser, por exemplo, uma usina térmica com queima carvão, vai queimar, né? Fazer uma queima, vai aquecer uma água, igual uma chaleira, né? Vai aquecer a água, essa água vai começar a virar vapor, esse vapor ele vai ser pressurizado, cria uma pressão, essa pressão ela vai ser canalizada diretamente. Esse vapor pressurizado ele vai ser canalizado, né, diretamente para a turbina, e essa turbina vai movimentar de novo lá o meu gerador, vai ser o mesmo efeito da hidrelétrica, vai ser na térmica, ok? As nucleares é a mesma coisa, através de uma reação nuclear eu tenho uma água superaquecendo, essa água superaquecida passa por um trocador de calor, que não vai entrar em contato com outra água, porque tem radioatividade. Essa outra água que foi superaquecida vai gerar vapor, esse vapor vai ser canalizado, vai movimentar uma turbina que de novo vai fazer isso aqui, ó, tá bom? Todas as formas que nós temos de geração de energia no Brasil sempre vão finalizar aqui no gerador, né? Quando o ímã passa aqui pela bobina, gera lá a minha tensão, ok? Então eu vou ter uma fase sendo gerada, outra fase sendo gerada e outra fase sendo gerada, ok? Tive as conversões, olha lá o nosso sistema trifásico, vou explicar sobre isso aqui ainda. Todo esse sistema foi através de conversões de energia, né? Ou seja, a conversão da energia cinética para energia mecânica, para energia elétrica, no caso da usina hidrelétrica. Na energia térmica foi a energia térmica para a energia cinética, para poder gerar o vapor movimentou a nossa turbina e assim por diante, ok? Então todas as energias se convertem. A energia elétrica, que é o movimento dos elétrons que gera o campo magnético ou gera o efeito Joule, ela se torna útil para nós quando ela é convertida em alguma outra energia. E qual é essa energia que ela vai ser convertida? Por exemplo, se eu tiver lá uma resistência, quando essa energia elétrica, né, chegar aqui, a corrente elétrica vai percorrer, essa energia elétrica ela vai ser convertida em, por exemplo, energia térmica, né? Vai dissipar o calor lá, pode ser um aquecedor, pode ser um chuveiro, pode ser uma torradeira e assim por diante, ok? E aí tem um fator interessante de vocês entenderem o seguinte: os elétrons, eles não vão deixar de existir aqui para existir aqui, não. Isso é uma conversão física. Os elétrons vão continuar percorrendo aqui o circuito, desde lá da usina até as nossas torres de transmissão, vai continuar indo até as subestações, que vai continuar indo até a nossa casa. Os elétrons vão continuar fazendo todo esse movimento aqui, percorrendo absolutamente tudo. Eles nunca vão deixar de existir. Apenas esse efeito que ele ocasiona é que vai gerar lá a nossa energia, ok? A corrente elétrica, os elétrons, eles sempre vão estar existindo ali no circuito. Afinal de contas, se o meu cabo de cobre, como eu peguei o exemplo lá no começo, ele é composto de átomos, esses átomos são compostos de elétrons, quando eu desligo, né, da tomada, ou seja, corta a energia, os meus elétrons precisam retornar para os átomos, para ele voltar a ser cobre, afinal de contas, ok? Então, os meus elétrons não vão sair do sistema. Então, quem pensa que a energia elétrica ela se converte porque os átomos, os elétrons estão pulando, não. É apenas um efeito físico que ocorre das energias se convertendo, ok? Tanto que depois essa energia térmica que foi convertida,
depois ela vai ser convertida em alguma outra coisa, que vai ser convertida em alguma outra coisa, que vai ser convertida em alguma outra coisa, que futuramente vai ser convertida em energia elétrica novamente. Na natureza, né, nada se perde, tudo se converte. É bem famosa essa frase, ok? Então, para a gente entender, os watts é essa capacidade que a energia elétrica, né, o aparelho tem de converter realmente em trabalho. Então, se eu tenho, por exemplo, uma resistência, eu vou ter uma quantidade de watts que vai ser convertido da energia elétrica para energia térmica. Se eu tenho, por exemplo, um ar-condicionado, eu vou ter uma quantidade de watts que meu aparelho vai produzir de potência para também converter energia térmica, energia elétrica em energia térmica, mas aí já refrigerando, ok? Se eu tenho um motor elétrico, eu vou ter a minha energia elétrica sendo convertida em campo magnético que vai ser convertida lá em energia mecânica. E isso é os watts, tá ok? É justamente essa capacidade de conversão, é a ponta, né? Ou seja, a quantidade que meu aparelho realmente produz de eletricidade, ok? Tem uma outra unidade que o pessoal confunde bastante, que é isso aqui, ó, o VA, tá ok? O que é o VA? O VA é diferente dos watts. Eu posso ter um aparelho, por exemplo, com uma carga 100% resistiva, uma resistência que vai aquecer uma água que ela tem 2.000 watts, ela vai ter 2.000 VAs. Por quê? Porque a carga resistiva, tá? Tudo o que ela absorve da rede, tudo que ela ocupa aqui do meu gerador, da eletricidade que está percorrendo o meu circuito, ela vai converter em energia térmica, ok? Porque justamente pelo aquele efeito que eu falei para vocês, do resistência do material, ela passa, né? A resistência, ela vai converter automaticamente em energia térmica, ok? Outros equipamentos, como por exemplo motores elétricos, eles não são cargas resistivas, tá ok? Eles são cargas indutivas, indução, aquele campo eletromagnético, ou seja, quando o elétron está percorrendo o condutor, está gerando campo magnético, que é o que vai fazer realmente o nosso motor funcionar, ok? Esse campo magnético que está sendo gerado, ele está gerando aquele efeito que eu falei para vocês, que é a reatância indutiva, ou seja, uma resistência à passagem da corrente elétrica. Essa reatância indutiva, ela começa a gerar a chamada energia, né, a potência reativa. Potência reativa, a gente tem potência ativa e potência reativa, ok? Essa potência reativa, ela começa a ocupar um espaço e ela vai ser consumida no meu gerador. Meu gerador precisa produzir essa potência reativa também. Porém, ela não vai ser convertida em trabalho, ok? Quem tiver lembrado disso aqui, ó, sobre o nosso triângulo de potências, onde a gente tem potência, volts e amperes, né? Ou seja, os watts, volts e amperes. Poderia colocar aqui os watts, né? Estou colocando volts, então watts, volts e amperes, ok? Só que não é watts aqui. Aqui, vamos deixar como potência mesmo, por quê? Se eu pegar como exemplo aqui uma resistência com 2.000 watts de potência, tá? E eu vou ligar ela, vamos pegar aqui então 2.000 watts, e eu vou ligar ela numa rede 220 volts. Como é que eu vou descobrir qual é a corrente dessa minha resistência? Qual é o valor da corrente, né? Ou seja, a quantidade de elétrons que está percorrendo aqui essa minha resistência. Preciso pegar a potência dela e dividir pelos volts, ok? Então, se eu pegar aqui, ó, calculadora, sempre tem que estar na mão, tá, gente? Ó, se eu pegar aqui, então, meus 2.000 e dividir por 220 volts, eu vou encontrar, ó, deixa eu anotar aqui no canto, ó, 9, vou arredondar aqui, ó, 9,1 amperes, ok? 9,1 amperes. Se eu multiplicar esse 9,1 de novo por 220, eu vou encontrar de novo os 2.000 watts. Ou seja, volts ampere vai dar exatamente a minha potência, ok? Porém, tem equipamentos que tem aquele chamado fator de potência, ou seja, ele tem lá uma potência reativa muito grande, ok? Então, tem equipamentos, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó, que ele vai ter o chamado fator de potência abaixo de 1. Como assim abaixo de 1? 1, né? Ou seja, tudo que eu multiplico por 1, por exemplo, se eu pegar 10 e multiplicar por 1, vai ser igual a 10, né? Não vai mudar absolutamente nada. Se eu pegar 10, né,
e eu multiplicar, por exemplo, por 0,8, não vai ser 10, vai ser 8, ok? Então, isso daqui é um fator que a gente multiplicando vai ser diferente do valor real, ok? O fator de potência é um fator que você tem que aplicar nos equipamentos para você entender qual que é a potência real que ele está absorvendo da rede. É um valor que todos os equipamentos eles já vêm lá pré-calculados para a gente. Existe uma forma para você descobrir esse fator de potência, calculando a potência reativa, potência ativa total e entender qual que é o valor do fator de potência. Eu não vou passar aqui, senão vai ficar muito complicado, isso não faz parte aqui do curso, ok? Mas vamos entender o seguinte, se eu tenho um equipamento, vou pegar um exemplo aqui, um equipamento no qual ele tem 660 VA. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu multiplicar os volts real do meu equipamento vezes o ampere real do meu equipamento, eu vou descobrir os 660, tá ok? Isso não quer dizer que ele esteja convertendo 660 watts de potência elétrica em energia térmica, por exemplo, ou em energia mecânica e assim por diante. Se ele tiver, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó. Se ele tiver um fator de potência de 0,8, por exemplo, eu precisaria pegar aqui, ó, vamos lá, vou pegar os meus 660 e vou multiplicar por 0,8. Quer dizer que a potência real que ele está convertendo lá é 528 watts, tá ok? Olha só que conta interessante agora. Seguindo lá de novo aquele nosso triângulo, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Seguindo aqui de novo o nosso triângulo, que é a potência, os volts e os amperes. Se eu fizer agora, vamos dizer que esse equipamento está ligado em 220 volts, ok? 220 volts. Se eu fizer agora então esses 528 watts multiplicado por 220 volts, então vamos lá. Se eu pegar 528 watts e multiplicar por 528 watts, né? Vai estar aqui em cima. Dividir por 220 volts, 528 e dividir por 220 volts, eu vou encontrar uma corrente de 2,4 amperes, ok? Só que, por causa desse fator de potência, eu sei que essa não é a corrente real do meu circuito, porque essa não é a potência que vai estar aqui em cima no meu triângulo. A potência real que vai estar no meu triângulo aqui é 660. Por quê? Se eu pegar agora aqui, ó, 660, que vai estar aqui em cima, e eu dividir pelos amperes, ou pelos volts, né, que a gente sabe que é 220 volts, então eu pegar aqui 660, eu vou dividir por 220, vou colocar os 660 aqui, vou dividir por 220, a gente vai ter uma corrente real no circuito de 3 amperes, ok? Isso daqui é o VA, volts vezes ampere, tem que dar exatamente a potência. Se o equipamento tem um fator de potência, ele tem uma potência reativa causada por causa das reatâncias indutivas, a gente sabe que ele vai consumir da rede muito mais energia do que ele realmente está convertendo, ok? Então o nosso gerador tem que ser maior do que realmente a capacidade que ele está produzindo, ok? Então um gerador, por exemplo, para um motor de 10 CVs tem que ser maior do que 10 CVs, né? Porque ele vai estar produzindo uma potência ali acima, ok? Depois tem uma outra explicação sobre isso, quando a gente for estudar um pouco sobre motores elétricos, a gente vai voltar a falar sobre isso aqui de novo, ok? Mas é importante ir refrescando a cabeça aí para lembrar alguns pontos importantes, justamente isso aqui, ó, watts. É a capacidade do equipamento realizar o trabalho e não exatamente o que ele conduz, não, o que ele absorve ali da rede, ok? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre então geração, né? Para a gente entender lá o sistema trifásico, as fases geradas, as ondas senoidais e tudo mais. E eu citei os 3 exemplos de geração de energia mais usados no Brasil, que é a usina termoelétrica, usina hidrelétrica, usina nuclear. Temos também as usinas eólicas, né, que são aquelas que têm aquelas pás enormes, que conforme o vento vai batendo, vai também girando ali, movimentando o gerador. Bem fácil, né? Não tem segredo. Tudo vai resumir aqui. Porém, nós temos as gerações agora estão se ampliando por aí, que são a energia solar. Não tem nada a ver com isso daqui. Você não vai ter energia solar movimentando nenhum gerador.
você vai ter ali sensores no qual eles vão estar captando, né, ali que na verdade, se você for estudar a fundo, você vai ver que até com um LED você consegue fazer esse processo ali. Ele vai atuar, né, como se fosse um sensor captando ali a luz e vai converter, né, ali em energia elétrica. Essa energia elétrica que vai ser convertida ali será energia contínua, né, corrente contínua. Precisa passar por um inversor para ser convertido ali em corrente alternada e aí sim a gente conseguir utilizar, né? Normalmente já se gera as duas fases, que é o que a gente precisa, um processo completamente diferente, ok? Vamos começar nisso aqui então, que é o fundamental, que é o que é utilizado mesmo, tá? Que é o que chega lá na nossa tomada, né? Exceto para quem já tenha a corrente através da energia solar, tá ok? Dentro do gerador a gente tem aqui as bobinas, então aqui, por exemplo, vou pegar aqui uma outra cor aqui eu tenho uma bobina, né, composta de cabos de cobre, aqui também e aqui também, ok? Vou dizer que isso daqui é minha bobina A, minha bobina B, minha bobina C, ok? Isso é um exemplo, tá, gente? A formação delas lá dentro não é exatamente assim, mas os conjuntos formariam como se fossem 3 bobinas. E por coincidência, né, claro, elas vão formar isso daqui, ó, a formação delas, né? Elas vão ter uma defasagem, ou seja, uma distância entre elas, que se eu pegar aqui e for calcular esse ângulo aqui, vai dar 120 graus, ok? E eu pegar esse outro ângulo aqui, eu vou ter de novo 120 graus. E eu pegar de novo esse ângulo aqui, eu vou ter 120 graus. 120 mais 120 mais 120, 360, um círculo perfeito, ok? Uma volta completa. Então, cada vez que o meu ímã, né, aqui o meu eixo aqui que tem os ímãs, tem um polo aqui e tem um outro polo aqui. Vamos pegar um exemplo bem simples assim. Quando ele gira e esse polo aqui, que é o polo positivo, está aproximando dessa bobina aqui, a bobina C, ela vai gerar uma corrente, né? Então, o meu fio que está saindo aqui, ele vai começar a gerar uma onda, né? Uma tensão, ou seja, bobina aproximou aqui, os meus elétrons vão estar lá se movimentando o mais rápido possível. Eles vão estar aqui em cima, ok? Vão estar aqui, ó. Quando o meu ímã, que está nesse polo aqui, ele começa a se afastar, porque o meu eixo está girando, ele está se afastando, está fazendo isso aqui, ó. Os elétrons estão ficando mais fracos, estão movimentando menos aqui. Quando chegar aqui, esses elétrons eles vão parar de se movimentar, ok? Quando esse outro ponto aqui do ímã se aproximar dessa bobina, o que vai acontecer? Ó? Meus elétrons vão começar de novo a se movimentar. Só que agora, como eles vão estar sujeitos agora ao outro polo do ímã, eles vão se movimentar no sentido contrário, ok? E vão estar se movimentando, se movimentando. Quando esse daqui estiver aqui, eles vão estar em 100% tudo agitados. Quando isso aqui estiver de novo se afastando, eles vão estar parando. Chegou aqui, eles pararam, ok? Aí, de novo, vai acontecer isso aqui, né? Esse daqui, que é o positivo, vai estar se aproximando. Eles vão começar de novo a se movimentar, vão estar no máximo aqui de aproximação. E depois eles vão, de novo, ir se afastando, parou. E aqui eles vão de novo se movimentando aqui, ó, no outro sentido, no máximo aqui embaixo, veio, parou. Isso aqui é a nossa onda senoidal, tá? Exatamente, né, como ela é representada. Aqui é o começo, aqui é o nosso centro da onda senoidal. Esse meio aqui sempre indica que está parado. Meus elétrons não estão, que nem, por exemplo, a bobina B aqui, ó. Não tem nem esse ímã e nem esse ímã agora sujeitando ela a se movimentar. Os elétrons estão parados no meio da minha onda senoidal. Quando esse ímã se aproxima aqui ao máximo da minha bobina, eles estão no máximo de agitação, a minha onda está aqui em cima. Quando ela vai se afastando, não quer dizer que trocou sentido. Quer dizer que ela está perdendo ali a força de movimento dos meus elétrons, ok? Quando chega aqui no zero, né, que é aqui o ponto zero da minha onda senoidal, quer dizer que parou, não tem ímã nenhum aproximado. Quando ela começa aqui de novo a se movimentar, né, no caso aqui no sentido contrário, tá? Sentido contrário, ok? Está se movimentando no sentido contrário, aqui de novo é o máximo. Muita gente acaba confundindo essa onda senoidal por causa da forma de visualizar. Imagina que você está olhando para essa onda senoidal por cima e não de lado, por cima. Imagina que você está olhando isso aqui de cima, uma vista de cima. Você colocou e está olhando de cima. Então,
A onda está se movimentando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, ok? Às vezes a forma da pessoa representar, dessa forma de estar para baixo e para cima, acha que é o mínimo e máximo e não é, tá ok? Aqui é o máximo e aqui embaixo é o máximo, ok? Máximo para um sentido, máximo para o outro sentido, ok? Movimentação dos meus elétrons em um sentido, movimentação dos meus elétrons no outro sentido. Se você mudar essa representação aqui, você vai conseguir entender melhor e visualizar o que está acontecendo. Aqui no meio os elétrons não estão se movimentando, aqui estão indo o máximo para lá, aqui estão indo o máximo para o outro lado. Cada vez que ele vai se aproximando aqui do zero, quer dizer que meus elétrons estão perdendo a força, está parando, e consequentemente meu campo magnético vai estar perdendo a força, minha resistência vai estar perdendo a força e assim por diante. Isso daqui é a nossa onda senoidal. Cada vez que ele saiu daqui, veio aqui e voltou aqui, a gente completou 1 Hz, ok? 1 Hz. 1 Hz é justamente isso, dizer que ele saiu daqui, foi até embaixo e voltou até em cima, completou 1 Hz. Cada ciclo desse, de que ele veio, voltou e voltou de novo, é 1 Hz. Os nossos geradores, eles geram na frequência de 60 Hz, ou seja, quer dizer que 60 vezes por segundo ele vai sair daqui, voltar para cá e voltar para lá, ou seja, vai trocar o sentido de geração, ou seja, esse daqui ele veio, trocou e voltou aqui de novo em 1 segundo, quer dizer, em 1 Hz, né? 60 vezes por segundo e esse daqui saiu e voltou aqui de novo, ok? Deu aquela troca inteira e voltou. Isso é os Hertz, a gente gera 60 Hz por segundo, ok? Uma coisa importante de vocês entenderem é o seguinte: a corrente elétrica, né, quanto mais no pico aqui ela tiver, mais útil ela é. Porque, por exemplo, se os meus elétrons se movimentam mais aqui no pico, quer dizer que o campo magnético maior é gerado aqui no pico e não aqui no meio e não aqui, ok? Por isso que a corrente contínua ela é a mais eficiente. Muita gente acha que não, acha que a corrente alternada é a mais eficiente, mas não. A corrente contínua ela é a mais eficiente. A questão é que a corrente alternada ela é a mais fácil da gente utilizar, é a mais fácil de ser transmitida e por isso ela é a mais utilizada, tá ok? A corrente alternada ela tem algumas deficiências aí que acabam encarecendo o processo e tudo mais. Motores de corrente contínua são muito mais eficientes, tanto na sincronia, na velocidade, em tudo, na eficiência, na potência, do que os motores de corrente alternada, ok? Mas a corrente alternada é a mais útil, então é a que a gente mais tem que estudar. Tanto que na eletrônica, para poder ficar uma coisa muito útil e funcional e perfeito, com tudo funcionando certinho, a gente precisa passar por uma fonte, converter em corrente contínua e usar a corrente contínua e não a corrente alternada na eletrônica, né, nos computadores, nas lâmpadas e tudo mais, ok? Tá, aí a gente viu aqui a geração, então, de uma fase. Vocês entenderam essa onda senoidal aonde que se encaixa aqui, ok? Porém, esse nosso gerador, ele gera 3 fases e não uma. E aqui é que começa a parte legal dessa corrente alternada e começa toda a graça aqui. Por quê? Lembra que eu falei aqui que cada bobina ela tem essa defasagem, ou seja, elas são espaçadas aqui entre 120 graus e é justamente essa defasagem, esse espaço, esse intervalo entre elas que vai fazer o nosso sistema trifásico, ok? Então, por exemplo, se eu tenho aqui a minha fase C começando aqui, a minha fase A, ela vai começar com um intervalo de 120 graus, ou seja, daqui até aqui eu vou ter um intervalo de um ângulo de 120 graus. Eu vou ter um intervalo de tempo entre essa fase começar e essa fase começar. Quando essa está aqui, né, quando o ímã está todo aqui, ela está onde? Está aqui em cima. E a minha fase A, não, ok? Quando ele virar e o meu ímã chegar aqui na minha fase A, agora sim a minha fase A, eu vou fazer ela com outra cor aqui, ó, ela vai estar aqui em cima, com esse intervalo de tempo, essa defasagem de 120 graus, ou seja, esse intervalo que ele demorou para chegar daqui até aqui, é justamente esses 120 graus, essa defasagem, esse intervalo de tempo. Então minha fase A agora está aqui, ó,
Meu ímã virou e está aqui no topo. Quando ele se afastar, ele vai fazer o mesmo movimento e vai fazer isso aqui, ó. Quando o meu ímã estiver aqui, ele vai estar aqui. Quando o meu ímã daqui chegou aqui, ele vai atrasar e vai ser o máximo dela também com atraso. Esse intervalo de tempo entre as fases é a chamada defasagem de 120 graus. E a gente sempre vai ter 120 graus de intervalo entre a fase C e a B, entre a fase C e a A, ou entre a fase A e a B. Sempre o intervalo entre as fases vai ser de 120 graus. Isso é essa tal de defasagem que tanto é falada, ok? E é justamente essa defasagem, por causa da forma como elas são geradas, que gera essa graça toda, que faz, por exemplo, o motor trifásico funcionar. Quer saber como é que funciona? Vou apagar aqui, ó, e vou fazer o meu motor trifásico aqui. Olha que legal. Eu tenho aqui, ó, o meu motor, ok? Ele também tem as bobinas, ok? Não é dessa forma, tá, gente? Mas a gente pode representar que o conjunto de bobinas vai formar isso daqui, ok? A gente sabe que é completamente diferente. Quando formos falar sobre motores, eu vou mostrar para vocês como é que é mais exatamente. Mas aqui eu tenho minha bobina A, minha bobina B, minha bobina C. As minhas fases, quando elas são geradas, elas ganham um nome, né, que a gente conhece muito, que é a fase R, S e T, ok? Então, por exemplo, quando a minha fase R, vamos dizer que minha bobina A aqui está gerando minha fase R. Quando minha fase R estiver aqui no topo, os meus elétrons estão andando em um sentido. Vamos dizer que está andando no sentido para lá. Lembra da regra da mão direita? Sentido, campo magnético. Se eu virar a minha mão para lá, eu vou ter sentido e o campo no outro sentido, ok? Para lá, nesse sentido, para lá, nesse sentido. Exatamente o que acontece aqui. Quando os meus elétrons estão aqui no topo, aqui na força máxima desse lado aqui, e eles estão se movimentando para lá, eu tenho um campo magnético aqui, ok? Quando os elétrons se movimentando aqui no outro lado, meu campo magnético virou ao contrário agora, ok? Exatamente acontece no motor. Se eu tenho agora minha fase R aqui no topo, a minha bobina vai estar sendo percorrida, né? Vamos dizer aqui que ela vai estar sendo percorrida aqui, ó, por esse sentido aqui, ó, horário. Vai estar sendo percorrido assim. Então, o meu campo magnético vai estar ou positivo ou negativo, ok? Quando aqui inverter, né, o ciclo da minha fase, digamos que minha fase R está chegando aqui, ó, minha fase R está chegando aqui. Ela está aqui, está girando nesse sentido. Quando ela chegar aqui embaixo, minha fase R chegar aqui embaixo, esse meu campo magnético que vai inverter. O que vai acontecer? Vai começar a girar nesse sentido aqui. Então aqui digamos que era o polo positivo, agora assumiu como polo negativo. O eixo do meu motor aqui, ora vai ser atraído, quando ela inverter a posição vai ser retraído. Quando ela virar positivo, ele é atraído, quando virar negativo, ele é repelido. E assim vai fazendo, como vai pegando o motor, vai jogando ele aqui de um polo para o outro. Esse daqui, com um intervalo de tempo que vai dar justamente 120 graus. Aí depois a gente vai estudar sobre seno, cosseno e mais um monte de coisa. E essa defasagem de tempo vai fazer que quanto essa está no positivo, essa e essa vão estar naquele intervalinho aqui, ó, mais ou menos, ó, do negativo, tá? Vai estar mais ou menos assim. Então tá puxando e aqui tá contraindo. Quando essa estiver no positivo, essa e essa vão estar naquele meio termo aqui do negativo. Quando essa aqui estiver no positivo, essa e essa vão estar, porque vai estar recebendo a fase R, S, T. E assim vai fazendo essa graça toda aqui do nosso motor trifásico funcionar por causa dessa defasagem entre as fases, ok? Uma observação importante: geração não é a mesma coisa que a gente recebe, tá? Não é porque a gente está recebendo 220, 380, 440, não está sendo gerado nessa tensão. As tensões muitas das vezes podem ser geradas completamente diferentes. Deixa eu apagar aqui. Aqui, por exemplo, eu posso ter uma geração, tá? Então vou chamar aqui do meu gerador. Tem gerações nas usinas que
que elas já geram em tensões muito elevadas, 140 mil, 180 mil, 200 mil volts. Por quê? Porque para poder fazer a transmissão, quanto mais elevada a tensão, melhor. Por quê? Justamente por causa da resistência. Estão lembrados do que eu falei da resistência? O material contém uma resistência. Depois, esse campo magnético, ou seja, a corrente elétrica percorrendo esse cabo vai gerar um campo magnético, vai gerar indução, vai gerar também a resistência indutiva, que é a reatância indutiva. Quanto maior a tensão, mais fácil é justamente dessa corrente elétrica, dos elétrons, percorrerem esse circuito. Quer ver um exemplo? Se eu tenho, por exemplo, uma luva de eletricista, aquelas luvas que para isolação de até 1000 volts. Por que tem essa isolação, né? Porque até 1000 volts, os elétrons, a corrente elétrica, ela não vai ter força o suficiente para romper, passar essa isolação. Se eu estou trabalhando, por exemplo, numa rede de 13.800 volts, eu não posso usar essa luva, porque é tanta tensão, é tanta força ali aplicada, que os meus elétrons facilmente vão romper aquela isolação, vão pular aquela isolação e vão continuar o circuito, vão fechar algum circuito, alguma coisa, ok? Se eu tenho uma tensão muito baixa, se a gente for pegar a resistência do cobre, a cada metro ele tem um valor de resistência. Você vai somando esses metros. Se a tensão for muito baixa aqui, existe um cálculo para a gente calcular a queda de tensão no circuito, por exemplo. Se eu tenho uma tensão muito baixa, quando chegar aqui a 1 km, acabou, não tem mais tensão do outro lado. Vai estar poucos volts chegando, na verdade, né? Poucos volts chegando lá no final. Se eu elevo essa minha tensão, né? Eu jogo uma tensão muito mais alta, consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou ter mais força, né, empurrando os meus elétrons e qualquer barreirinha lá eles vão conseguir romper, ok? Pode deixar bem claro, existe muito mais teoria, muito mais cálculos e coisa para a gente explicar sobre isso, mas eu preciso explicar aqui de uma forma fácil para vocês compreenderem, ok? Então, quanto maior a tensão, mais fácil, né, ele percorre o circuito. Consequentemente, ele vai reduzir a tensão. E aí tem uma coisa importante das pessoas entenderem, que as pessoas imaginam o seguinte, sempre, né? Quanto maior a tensão, menor a corrente. Em que sentido? Tá? Por exemplo, se eu tiver, isso é um conceito importante de vocês entenderem, ok? Se eu tiver, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem comum do dia a dia, pegar um chuveiro elétrico, ele tem uma resistência de 5.500 watts, ok? Uma potência elétrica de 5.500 watts, ligado em 220 volts. Se eu pegar isso aqui e dividir por isso aqui, eu vou encontrar uma corrente de 25 amperes, ok? Perfeito, né? Então eu sei que 5.500 watts de potência do chuveiro vai ser a mesma coisa, né? Porque se eu pegar 220 e multiplicar por 25, de 5.500, eu sei que aquele meu triângulo de potências, né? Potência, VA, tá perfeito, né? Posso multiplicar esse por esse que dá esse, posso dividir esse por esse que dá esse, posso dividir esse por esse que também dá esse, ok? Eu sei isso daqui. Agora, qual que é o valor em ohms, né? Como a gente está tratando apenas da resistência do material, porque ela vai ser convertida 100% em energia térmica, qual é o valor em ohms daquela resistência que fica dentro do meu chuveiro, ok? Como é que eu vou descobrir isso? Tem uma tabelinha, gente, que eu gosto muito de mostrar para vocês, que é a roseta de cálculo. Depois eu vou mostrar ela mais prática e vou fornecer ela para vocês, ok? Que aqui eu tenho todos os cálculos aqui sendo mostrados como é que eu realizo. E aqui, por exemplo, eu sei que se eu pegar isso aqui é importante para vocês entenderem, tá, gente? Cálculo elétrico, você não precisa decorar. Eu tenho 18 anos de experiência nessa área de elétrica, trabalho 18 anos em indústria. Não sei contas de cabeça. Muitas contas eu prefiro consultar do que fazer errado. Claro que no dia a dia, quanto mais conta você vai fazendo, chega uma hora que você entra no piloto automático, né? Você faz a conta lá de cabeça porque você já decorou. Mas algumas é até legal você realmente revisar uma fórmula, consultar para ter certeza. Está na dúvida? Consulta. É melhor você consultar uma fórmula, realizar aquele cálculo com certeza do que fazer errado, que pode dar complicações para muita gente, ok?
Então, por exemplo, aqui você pegar nessa tabela aqui, gente, depois eu vou mostrar para vocês melhor essa roseta de cálculo, tá? Mas ela tem aqui, ó, potência, resistência, tensão e corrente, tá? É uma tabela perfeita. Então, por exemplo, se eu quero encontrar resistência, tá me mostrando aqui, ó, resistência, vou pegar a minha tensão e vou dividir pela minha corrente. Eu também vou descobrir o valor da resistência, tá? Que é o que está aqui. Existe um outro triângulo que o pessoal também faz, colocando a resistência aqui, mas eu não gosto, porque ficam dois triângulos e muita gente acaba confundindo, prefiro padronizar com a roseta de cálculo, ok? Então, se eu pegar a minha tensão e dividir pela minha resistência, pela minha corrente, né? Então, eu pegar aqui, ó, os 220 volts e dividir por 25 amperes, eu vou encontrar um valor em ohms dessa minha resistência que fica dentro do chuveiro de 8,8 ohms, ok? Esse é o valor ôhmico da minha resistência. Então, o que vai acontecer agora? Se eu aumentar a minha tensão aqui, ó, vou aumentar a minha tensão agora, exatamente aqui, para 440 volts, por exemplo. 440 volts. Eu dobrei a minha corrente, ok? O que eu vou fazer agora? Se eu tenho o valor aqui, ó, da minha tensão e da minha resistência, eu não sei mais qual que é a minha corrente. Minha corrente agora mudou, ok? Eu tenho 440 e o valor da minha resistência. Então eu vim aqui, eu quero descobrir minha corrente. Então eu vou pegar a minha tensão e vou dividir agora pela minha resistência. Então eu vou pegar isso aqui e vou dividir por isso, ok? Calculadora de novo, 440 dividido por 8,8. Eu vou descobrir agora uma corrente de 50 amperes, ok? Olha que interessante. Aumentei a minha tensão e a minha corrente também subiu. Muita gente fica na ilusão achando que quanto maior a tensão, menor a corrente. Vocês entenderam que não? Eu aumentei a tensão e como o valor da minha resistência, ou seja, o material é o mesmo, eu não troquei de resistência, o valor em ohms dele é o mesmo, tá ok? A minha corrente mudou. Isso poderia ser alterado se a gente estivesse calculando, por exemplo, reatância indutiva, reatância capacitiva e tudo mais. Não é o caso aqui, ok? A gente está considerando uma resistência, um valor fixo, uma resistência que não mudou. E essa resistência aqui poderia representar, por exemplo, uma linha de transmissão, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma torre de transmissão, os meus fios e uma torre de transmissão. Aqui eu vou ter uma reatância indutiva também, por isso que eu falei, os cálculos começam a ficar mais complicados. Mas eu teria um valor em ohms do meu cabo também, ok? Você viu que o cabo continuou a mesma resistência e minha corrente subiu. Só que olha que interessante, considerando aqui a resistência do chuveiro, se a minha corrente subiu, olha esse cálculo aqui, ok? Tensão vezes corrente igual a potência. Então agora, se eu pegar a minha corrente, que era de 50 amperes, que agora é de 50 amperes, e eu multiplicar por 440 volts, eu vou ter agora aqui, ó, uma potência, que era 5.500 watts, de 22.000 watts. Ou seja, eu teria um chuveiro agora de 22.000 watts de potência. Aumentei a tensão, aumentei a corrente, eu elevei a potência do meu chuveiro, ok? Com certeza o chuveiro queimaria. Por quê? Porque aumentou a tensão e a tensão queima. Não, a tensão nunca vai queimar absolutamente nada. O que queima é a corrente. Afinal de contas, a corrente elétrica, medida em amperes, ela é a medição, né? Você mede quantos elétrons passaram dentro do condutor no intervalo de tempo, ok? Se eu aumentei a corrente, quer dizer que eu estou passando mais elétrons, né? Por isso que o efeito Joule é maior e é maior a potência dissipada. Se eu tenho uma resistência com valor de 8,11, que ela é projetada para trabalhar com 25 amperes, se eu coloco 50, é muito mais elétrons passando, não vai suportar, vai aquecer muito e ela vai se romper. Corrente elétrica é o que faz queimar. Dentro da bobina do seu motor, dentro da resistência, dentro da bobina do contator. A bobina do contator queimou porque colocou na tensão errada. Sim, porque você colocou a tensão errada, o valor da sua resistência em ohms permaneceu o mesmo, tensão maior, aumentou a corrente, aumentou a passagem de elétrons, queimou a sua resistência, a bobina do contator, a bobina do relé, a bobina do motor e assim por diante, ok? Isso aqui é um conceito importantíssimo de se entender, certo?
Tá, mas aí voltando para cá então, se eu elevei a tensão para facilitar a transmissão, tá, ficou mais tensão, então a corrente também vai aumentar. Todo o circuito é diferente. Eu não posso pegar uma linha de transmissão que ela é projetada para trabalhar, por exemplo, com 32 kV e aplicar nessa linha de transmissão 50 kV. Não é assim que funciona. Afinal de contas, eu tenho todo um valor calculado para essa tensão. Todo um projeto para essa tensão. Se eu aplico numa linha de 32, eu aplico 50K, vai dar a mesma coisa que eu teria aqui. Eu vou ter disjuntores queimando, eu vou ter um monte de coisa se rompendo aqui nesse circuito, né? Os cabos vão romper, o disjuntor vai... Alguma coisa vai acontecer porque não está na mesma tensão apropriada, ok? Então, esse mito de quanto maior a tensão, menor a corrente, não é exatamente assim que funciona. Vai acontecer quando eu tiver a minha resistência variando também, ok? Isso daqui é um conceito importantíssimo de vocês entenderem, ok? Essa geração, que normalmente é gerada uma tensão muito alta, para transmitir mais fácil, só que não daria para a gente utilizar, por exemplo, 32 mil volts, 13 mil volts, ou 130, até 750 mil volts que são utilizadas em linha de transmissão. Por quê? Como eu expliquei, como a tensão muito alta, ela rompe a isolação com uma facilidade muito grande, imagina que nós precisaríamos ter, aí, por exemplo, contatores com um plástico dessa grossura para poder conseguir suportar ali 30 mil volts, 40, 50 mil volts, né? O plástico teria que ser mais espesso, teria que voltar a utilizar a baquelite, aqueles isoladores enormes, então não faz sentido. Melhor trabalhar com uma tensão menor, até também mais segura, e os componentes conseguem suportar uma isolação. Tanto que, por exemplo, você vai encontrar, quando a gente estiver dando comandos, você vai encontrar, por exemplo, contatores para trabalhar com 220 volts. Você vai encontrar contatores para trabalhar com 440 volts, porque ele possui uma isolação diferente. O material que o compõe, a distância ali entre os contatos, até porque tensão muito grande, como eu falei, ela rompe a isolação muito fácil. E uma dessas isolações que ela consegue romper muito fácil é a isolação do ar. Tá? O ar, ele é um dielétrico, né? O raio, quando ele cai, ele rompe a isolação do ar. Então, se eu, por exemplo, tenho um contato aqui e eu tenho outro contato aqui, uma tensão de 220 volts não vai gerar uma força suficiente para os elétrons pularem aqui entre um e outro. Quando eu tenho uma tensão 3, 10 vezes maior, essa tensão vai ser tão grande que ela vai romper o ar, a isolação do ar, e vai chegar aqui sendo aproximada, né, sendo atraída do outro contato aqui, ok? Essas são as diferenças das isolações, conceitos aí da elétrica fundamentais que vocês precisam entender, ok? Tensão não aumenta, não diminui a corrente como muita gente imagina, desde que a sua resistência seja fixa. As quatro grandezas trabalham sempre juntas: potência, tensão, corrente e resistência, ok? Bom, pessoal, acho que os conceitos básicos da elétrica aí foram relembrados, revistos. Tem muita coisa que vocês viram aí que a gente vai utilizar, né? O trifásico para poder calcular lá as bobinas do motor, calcular a quantidade de RPM e de giros do motor. Aquilo ali da defasagem faz muito sentido na hora de você aplicar e entender quais são os RPMs, por que o motor gira lá com 900, 1800, 3600 RPMs, qual que é a lógica disso? Justamente por causa dessa defasagem entre as fases. A gente vai ver isso bem explicadinho lá durante o curso, ok? Essa parte aí das bobinas, né, da resistência, dos contatores, né, por que realmente eles queimam? Deu para entender que a tensão vai alterar a corrente no circuito, por isso que tem que ser previsto disjuntores de proteção, ok? Disjuntores que vão lá proteger esse aumento repentino da corrente. Quanto maior a curva, né? Na verdade, quanto menor a curva, quanto mais próxima ali a curva do disjuntor, disjuntores, por exemplo, proteção curva A, curva B, os curvas C já tem uma curva menor, vão acabar permitindo a queima de alguns componentes frágeis, como o capacitor, como os contatores, relés, entre outros. Aqueles fusíveis ultra rápidos, justamente para poder prevenir isso. A gente vai ver tudo isso daí também
aqui nesse curso, tá? E aí é legal vocês entenderem que a partir de agora a gente vai visualizar os equipamentos individuais, um por um, né? Vamos entender o que é o contator, o que é o relé. Você vai entender o funcionamento dele e aí você vai ver que na hora de você aplicar, vai ficar igual um Lego, né? Você olha a peça, você imagina aonde que você realmente pode fundamentar ela e aplicar ela exatamente. Em comandos elétricos é a mesma coisa. Quando você conhece cada equipamento, você vai entender facilmente aonde que você pode aplicar aquele equipamento. Por exemplo, eu preciso de um processo no qual eu tenho que contar, tem que ter um intervalo de tempo. O que eu vou aplicar? Posso aplicar um temporizador. Eu preciso de um processo que vai acionar uma resistência, é uma carga muito alta. Eu não vou ficar acionando ela na mão através de interruptores, nem vou ficar ligando o disjuntor, eu vou usar um contator. Qual contator? Um contator para carga AC1, AC2, AC3? Tem vários processos, vamos ver tudo isso daqui durante o curso e vocês vão entender que tem processos que são tão simples, às vezes alguns processos industriais, como por exemplo um enchimento de garrafas de refrigerantes, vinhos, entre os processos. Tem muita tecnologia envolvida, mas a forma de funcionamento é muito simples. Já expliquei isso em outros treinamentos, em outros cursos e vocês vão ver isso aqui também. Se você estava na dúvida se ia ou não ia adquirir esse curso, aproveita essa aula que eu deixei pública, deixei gratuita aqui, você conseguiu assistir. Eu espero que tenha realmente sido um conteúdo aí que agrega, que você tenha facilidade de entender. Todo o curso vai decorrer dessa forma, de forma um método bem simples de vocês entenderem. Vou explicar de uma forma fácil, sem colocar muita teoria que você vai acabar não utilizando para nada. Se você quer se tornar um técnico, um mega projetista, um engenheiro, você se aprofunda no assunto mais específico. Se você quer aprender comandos elétricos para o dia a dia, você chegar numa indústria, resolver um problema ou simplesmente diagnosticar um defeito de uma máquina, você vai aprender aqui. E isso é importante de ressaltar que muitas pessoas acabam imaginando que uma pessoa que está aprendendo comandos elétricos, ela tem que dominar tudo. E não é bem assim que funciona. Eu, como citei como exemplo, tenho 18 anos já de experiência na área e não conheço tudo. Por exemplo, programação de CLP é uma coisa que muita gente fala, meu Deus, eu preciso aprender a programar CLP. Não é bem assim. Afinal de contas, existem vários modos de você programar um CLP. Existem CLPs diferentes, com softwares diferentes, com linguagens de programação diferentes. E para você se especializar em todas essas linguagens leva tempo, domínio. Realmente você tem que se especializar naquela área. Eu, por exemplo, quando eu preciso, eu consigo. E é o que você deve fazer e se empenhar. Você deve entender, interpretar um painel, interpretar o funcionamento de uma máquina, entender o defeito ou entender a aplicação e diagnosticar. Ok, precisa resolver aquele problema. Eu sei resolver, então eu vou resolver. Não sei, eu vou procurar alguém que seja especialista naquele equipamento para poder resolver isso para mim. As empresas buscam muito esse tipo de profissional. Ou mesmo se você é um autônomo, você vai prestar serviço para uma empresa, você pode chegar no painel, identificar o defeito, e aí para isso você precisa conhecer comandos elétricos, entender para que cada equipamento realmente serve, por que ele está ali aplicado, não apenas decorar, né, esquemas lá de partida, estrela, triângulo, etc. Entender por que aquele componente está ali, para que ele serve, e aí você pode identificar e descobrir que o erro está naquele componente. Precisa substituir ou talvez precise de uma manutenção externa, uma troca, um reparo, uma programação, uma parametrização. E aí você pode realmente ser um profissional que você vai ter eficiência, você vai realmente saber, você vai ter propriedade em dizer realmente aonde está o defeito e o que você está falando. Você sabe o que está acontecendo. Quando você passa a conhecer tudo isso daqui, conhecer cada componente um por um, para que ele serve, aonde que se aplica, você vai ter essa propriedade e esse domínio de olhar no esquema elétrico, olhar numa máquina, aplicar ou corrigir um defeito de forma simples, ok? Estava na dúvida? Corra, adquira esse curso, essa foi a primeira aula. Teremos agora as próximas aulas, eu garanto que vai ter muito conteúdo aí e eu espero que vocês tenham gostado. Garanto que esse curso vai valer muito a pena, ok, pessoal? Vamos então agora para a nossa próxima aula.